Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos predadores mais impressionantes e, ao mesmo tempo, mais vulneráveis do planeta: o tigre. Um animal que é puro poder, mas que, infelizmente, está numa luta constante só para sobreviver. Então, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, né? Mas a resposta? A resposta vai levar a gente por um caminho cheio de surpresas. A pergunta é: quanto tempo um tigre vive? E já de cara, a primeira reviravolta. Não tem uma resposta única para isso. Sabe por quê? Porque tudo, absolutamente tudo, depende de onde ele vive. A longevidade de um tigre está ligada a uma coisa que ele mesmo não escolhe: nascer livre na natureza ou sob cuidados humanos. Para a gente entender de vez essa história de longevidade, primeiro a gente precisa ter uma noção do que é essa máquina de caça incrível que é o tigre. Afinal, não é qualquer animal. A gente está falando do maior felino do mundo. E olha, o tamanho varia e muito. Dá uma olhada nessa diferença. De um lado, o gigante, o imponente tigre de amor, o famoso siberiano, que pode pesar até, pasmem, 300 quilos. E do outro lado do espectro, a gente tem o tigre de Sumatra, que é a menor subespécie, pesando no máximo uns 140 quilos. É uma diferença enorme. E agora, uma curiosidade que é simplesmente fascinante. Cada tigre é único. Sabe como? As listras. Elas são tipo a nossa impressão digital. Não existem dois tigres com o mesmo padrão de listras no mundo. Isso é super importante, porque é assim que os pesquisadores conseguem identificar cada um deles lá na natureza. E é aqui que a gente entende por que eles estão no topo da cadeia alimentar. Imagina só, eles podem dar um salto de até 10 metros. São nadadores excelentes, capazes de cruzar rios de até 8 quilômetros de largura. E os dentes? Os caninos são os maiores de todos os felinos, chegando a 10 centímetros. São caçadores solitários, noturnos, uma máquina de sobrevivência perfeita. Ok, mas como é que um animal tão poderoso assim começa a vida, né? Essa jornada de um filhotinho super vulnerável até se tornar independente é uma história aí tanto. Basicamente, o ciclo de vida se divide em 4 fases bem claras. Primeiro, ele nasce cego, pesando pouco mais de 1 quilo, bem frágil. Aí, com uns 2 meses, ele já sai da toca e começa a aprender a caçar com a mãe. A aventura começa! Com 1 ano e meio, mais ou menos, ele já é um caçador independente. E, por fim, lá pelos 2 ou 3 anos de idade, ele se despede da mãe e vai buscar o seu próprio território. Só que a realidade na selva é brutal. Cerca de metade de todos os filhotes de tigre não passa dos 2 anos de idade. 50%. É um número altíssimo e mostra o quanto a vida selvagem é dura desde o comecinho. Essa luta toda pela sobrevivência leva a gente para o ponto principal da nossa conversa. O que acontece com aqueles que conseguem sobreviver a esses primeiros anos tão difíceis? Bom, a diferença entre viver na natureza e viver em cativeiro é de cair o queixo. Dá uma olhada nesse gráfico, ele diz tudo. Na natureza, um tigre vive, em média, até uns 15 anos. Agora, em cativeiro, essa expectativa de vida pode pular para até 26 anos. É mais de uma década de diferença. É muita coisa. Mas por que essa diferença tão grande? Bom, é simples. Em cativeiro, o tigre está protegido de tudo. Não precisa se preocupar com o clima extremo, não tem que brigar por território e, o mais importante, não precisa se arriscar caçando todo santo dia para comer. É uma vida sem toda aquela pressão da selva. Então, se a vida em cativeiro é muito mais longa, isso já diz bastante sobre os perigos que existem lá fora na natureza. E a maior ameaça de todas, podem acreditar, não é nenhum outro animal. Preparem-se para esse número, porque ele é chocante. Nos últimos 150 anos, os tigres perderam mais ou menos 95% do lugar onde eles sempre viveram. 95%, pensa nisso. É como se o mundo deles tivesse encolhido até quase sumir do mapa. E a causa dessa destruição toda, a gente já sabe, a atividade humana. A expansão da agricultura, a extração de madeira, o crescimento das cidades, tudo isso vai empurrando os tigres para cantinhos cada vez menores de floresta. O resultado disso tudo é que hoje a estimativa é que existam só uns 3.900 tigres vivendo na natureza. É um número tragicamente baixo para um animal que um dia já foi o rei de boa parte da Ásia. E como se já não fosse problema suficiente perder a própria casa, ainda tem a caça ilegal. Os tigres são caçados pela pele, pelos ossos, por partes do corpo que são usadas em algumas medicinas tradicionais,
alimentando um mercado ilegal que, infelizmente, continua existindo. Mas calma, a história não acaba num tom tão triste. Porque diante de tudo isso, existe muita gente, muitas organizações no mundo todo lutando para garantir que o rugido do tigre não desapareça para sempre. E essa luta acontece em várias frentes, sabe? Existem parcerias internacionais que juntam vários países. Lá no campo, tem o treinamento com patrulhas que usam tecnologia, o sistema SMART, para impedir a caça. Existem também os programas de reprodução responsável para manter a espécie saudável. E, claro, o trabalho essencial de proteger e restaurar as florestas. E o mais legal é que já existem sinais de esperança. Essa frase aí, por exemplo, mostra um caso de sucesso. Lá na Sibéria russa, os esforços de conservação estão dando resultado. A população do tigre de Amur está de fato começando a se recuperar. É a prova de que, quando a gente se esforça, dá para virar o jogo. E com isso, a gente chega na reflexão final. O futuro desse animal tão icônico está na corda bamba. A pergunta que fica é: o rugido do tigre vai ser só uma história contada nos livros ou vai ser uma promessa de futuro? A resposta, no fim das contas, não está com eles, está com a gente. A saga continua. E quem escreve o próximo capítulo somos nós.